Bom, para falar sobre essa queda de 18,8% em abril da produção industrial, na comparação com o mês anterior, aqui na Band News FM, nós vamos conversar com o economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o IED, Rafael Canhim. É um prazer falar com você, Rafael. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, tudo em ordem. Bom, a gente tem esse número médio de 18,8% de queda e esse número é de abril em relação a março. Dá para dizer que esse número pode aumentar, esse tombo pode ser maior ainda, porque a gente está vivendo ainda esse momento de absoluta recessão por causa da pandemia? Um colapso, né? Ou seja, a produção industrial no mês de abril sofreu um colapso, né? Alguns setores caindo muito mais, inclusive, do que esses 18,8% da média geral, né? Pode ser ampliada essa crise ao longo do mês de maio, porque também foi um mês de muita dificuldade, né? Ou seja, de uma excepcionalidade muito grande devido ao contexto geral da pandemia, né? Fala-se muito do isolamento social, mas esse não é o único fator que tem aí nesse contexto todo, né? Agora, veja, boa parte dessa queda, né, principalmente em ramos como veículos e equipamentos de transporte, se deveu por uma reação inicial de férias coletivas, né? Ou seja, como se adotou o isolamento e você, para manter a normalidade da produção, precisa cumprir alguns protocolos, alguns critérios de proteção. Isso não é feito rapidamente, né? Então, como uma medida inicial, né, para até se verificar como fazer isso, né, muitas empresas deram férias coletivo, que ajudou esse tombo muito grande, né? Então, a partir de maio, não é, embora o contexto geral continue muito desfavorável, talvez algumas empresas tenham avançado na direção de colocar em prática esses protocolos, o que pode ajudar a ter uma queda não tão grande ou não pior do que essa que a gente viu em abril. Bom, aproveitar que alguns dos setores que você citou, veículos automotores, o tombo de 88,5%, né, nessa produção. Equipamentos de transporte, 76,3% de queda. Couro, artigos de viagem e calçados, 48,8% de queda, quase pela metade. A retomada desses setores, ela deve ser ainda mais difícil do que de setores que caíram menos? Ou, como o senhor disse, né, essa paralisação, com o retorno desses funcionários, dos profissionais das férias, a retomada dessa produção ela pode não ser tão difícil? Se a gente falar em retomada, um processo de retorno ao crescimento, ou seja, uma normalização da atividade e de crescimento consecutivo, né, são setores que têm dificuldades, né, vão ter dificuldades no início, porque, por exemplo, se você pega veículos automotores, é um bem de consumo durável, enquanto existir incerteza em relação à manutenção do emprego, da renda das pessoas, não dá para esperar que, né, a população vá trocar de veículos, ou seja, que o mercado seja recomposto de forma relativamente rápida, né? Idem para semiduráveis, como calçados, como vestuários, são todas compras, né, que podem ser adiadas até que o nível de incerteza que está pairando sobre a economia e sobre a sociedade de uma forma geral seja reduzido, né? Então, embora as bases de comparação muito baixas devido a essas quedas, né, quase absolutas, né, no mês de abril favoreçam um desempenho um pouco melhor lá na frente, né, são setores que vão sofrer muito com esse ambiente ainda de incerteza que deve continuar em atuação mesmo quando a gente começar a ter um retorno das atividades produtivas, uma normalização da economia. Falando em patamares, talvez essa seja a maneira mais didática e mais até honesta de fazer comparações, né? Porque quando a gente fala em 18%, obviamente 18% é uma porcentagem que assusta. Qualquer coisa, 18% hoje, imagina um reajuste do seu salário para 18%, para baixo ou para cima, enfim, é um número muito grande, é uma grandeza muito considerável. Eu pergunto, Rafael,
como a gente pode comparar o que vem, com o que a gente pode comparar o que vem pela frente? Teve esse tombo, né, em muitos casos, férias coletivas, a pandemia trouxe insegurança, trouxe corte de recursos, né, corte de verbas, evidentemente, as verbas foram, em muitos casos, suprimidas. A gente compara com o desempenho do ano passado, a gente compara com o desempenho de 3 anos atrás, enfim, qual que seria a comparação mais honesta para quando a gente voltar, quando a gente conseguir a retomada da economia na área industrial? Olha, acho que qualquer uma dessas comparações vai mostrar um quadro, né, muito grave. Ou seja, o colapso vai estar presente em qualquer uma dessas comparações. Porque a gente está vivendo um quadro excepcional, né, então não há parâmetros, né, ao longo da série histórica que possa, vamos dizer, amenizar ou amortecer esse nível de queda, né? Então, realmente, é esse patamar mesmo que a gente tem visto, que é um colapso da atividade econômica, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, com a crise de 2015 e 2016, principalmente com 2015, que foi o período mais forte, né? Ou seja, de quedas mais profundas, a produção industrial geral, né, caiu de janeiro a abril de 2020 a mesma coisa que caiu o ano inteiro de 2015, que foi um dos anos mais graves de crise econômica do país. Isso para dar uma dimensão, né, do desafio que a gente tem pela frente e da dramaticidade do quadro que a gente tem vivido. Então, infelizmente, não há uma comparação que permita amortecer. Todas as comparações que você mencionou são corretas e mostram coisas diferentes. Essa da margem do 18,8 com ajuste sazonal, como não carrega muito histórico do ano passado, né, é aquilo que reflete mais essas tendências de curtíssimo prazo, mais próximo do dia a dia, né? Agora, se você olhar em relação ao ano passado, o quadro é ainda pior, né? Porque a gente, embora não tivesse em nenhuma fase de crescimento muito robusto, né, a gente estava num período melhor do que se encontra agora. Bom, eu quero aproveitar e fazer uma comparação também, né? Já que a gente está comparando o Brasil com o Brasil, vamos colocar o Brasil no mundo. Eu sei que a produção industrial da China, ela teve também um tombo muito grande no primeiro trimestre desse ano. Queria, Rafael, por favor, que você contextualizasse aqui para o nosso ouvinte da Band News FM se essa queda brasileira ela está dentro do que vem acontecendo no restante do planeta. Olha, ela está dentro, ou seja, faz parte de uma trajetória geral que a gente tem visto no restante do mundo, né? Mas a exceção da China, que já tem mais períodos de decrescimento, né? Se a gente compara o primeiro trimestre do ano, que é o trimestre que já tem um número maior de países com dados disponíveis, né? A queda brasileira é mais forte do que o restante dos emergentes, né? Mas também não estoura tanto assim, tá? Então, eu acho que cada país, cada conformidade do sistema industrial vai sentir, vai expressar em taxas distintas, né? Agora, o que me preocupa, na verdade, é que a gente tem esse desempenho bastante negativo sobre uma base muito fraca, né? Ou seja, a gente sequer tinha superado a crise de 2015 e 2016 e a gente já vê um nível de retrocesso de produção dessa magnitude que a gente tem visto agora, né? Então, no fundo, a gente está sobrepondo duas crises, né, sem que tivesse havido um movimento de recuperação robusto e consistente de 2017 até 2019, né? Então, no caso brasileiro, eu acho mais grave porque a gente está acumulando crises, né? Já que você falou, Rafael, em sobrepor duas crises, já que a Carla colocou o Brasil no mundo, eu queria, para terminar da minha parte, falando da crise de 15, 16, 17, da tentativa de recuperação, em 2018, por exemplo, falava-se muito nos desafios do setor industrial. Claro que é difícil desenhar um único perfil, mas os desafios do setor industrial brasileiro, falava-se em indústria 4.0, falava-se em uma revisão de processos para recolocar a indústria brasileira no mundo.
Dá para dizer, ou ainda é muito cedo para dizer, qual o perfil da indústria brasileira para daqui a um ano, quando a gente já tiver bases mais sólidas de recuperação? É muito cedo, não vai ter esse perfil, enfim, estamos com o futuro completamente ameaçado. O que você diria, Rafael? Todas as questões continuam sobre a mesa, né? Ou seja, a indústria 4.0 continua sendo um tema fundamental, não só para a indústria brasileira, mas como para a indústria mundial. Inclusive, no restante do mundo, o que a gente pode ver a partir de uma recuperação dessa crise do Covid é a aceleração desse processo, né? Seja porque muitas empresas já estão sendo obrigadas a incorporar tecnologias digitais para poder, né, cumprir aí protocolos de segurança de seus funcionários nesse momento, né? Seja porque as políticas industriais que países como Alemanha, Estados Unidos, China, França, Reino Unido estavam já fazendo e cada vez com mais recursos, pode ser acelerado como, né, um mecanismo de facilitar a recuperação e, ao mesmo tempo, de modernizar a estrutura produtiva, né? Então, o desafio da indústria 4.0 continua sobre a mesa e vai se tornar cada vez mais fundamental, né, quando o mundo retornar, né, a taxas positivas de crescimento. E o Brasil não pode ficar atrás disso, né? O que implica a gente ter alguma atuação e políticas mais bem coordenadas, né, para alavancar essa frente de renovação tecnológica importante, em que a gente precisa incorporar essas tecnologias, mas também ter algum nível de pretensão de participar do desenvolvimento dessas tecnologias. E capacidade para isso a gente tem, como mostram em vários estudos, por exemplo, da FAPESP, FINEP e outros estudos. A gente tem competências nessas áreas tecnológicas, né? Agora, no caso da indústria brasileira, a gente tem um desafio que é mais complexo que este, né? A gente tem um problema de competitividade estrutural para o sistema produtivo de uma forma geral, mas sobretudo para a indústria, porque tem cadeias produtivas mais longas, produz bens mais complexos. Então, vários desses problemas vão se acumulando ao longo da cadeia produtiva. E o equacionamento disso é a gente não perder de vista, a despeito da gravidade da crise que a gente tem vivido hoje, a gente não perder de vista a agenda de reformas estruturais, em que a primeira delas, e talvez a mais importante nesse contexto de recuperação, vai ser uma reforma tributária, né, que permita não só reduzir o custo, né, da prestação de serviço, ou seja, a complexidade que é você pagar imposto no Brasil, mas permite também você crescer a taxas um pouco mais robustas, né? Então, favorecendo a recuperação e, ao mesmo tempo, favorecendo, inclusive, a arrecadação do setor público, que vai precisar, dado que ele deve sair desse contexto de pandemia com endividamento muito maior, né? Então, no caso da indústria brasileira, a gente tem um desafio, que é o desafio do futuro, que é a indústria 4.0, e a gente tem um desafio de equacionar problemas do passado, esse conjunto de distorções da estrutura econômica que corrói a competitividade e a produtividade da produção nacional. Esse é o Rafael Canhin, economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte da Band News FM. Até uma próxima e que na próxima a gente tenha bons assuntos, né, para repercutir. Tomara, eu que agradeço o convite. Até a próxima. Muito obrigado.